E a harmonia sempre ligada às vibrações. Todos nós estamos vibrando. A sociedade vibra, nós vibramos, o ambiente vibra. Existem as vibrações que a gente não está ligado, mas tudo está vibrando. Ou seja, no universo não tem nada parado, tudo está em movimento, tudo está vibrando. E se a gente quiser entrar em sintonia com a vida universal, nós temos de entrar em sintonia com a própria vibração universal. E quando nós despertamos essa energia que nós chamamos Kundalini, o homem tem Kundalini dentro de si mesmo. Ou seja, nós temos no chakra raiz, dando 3 voltas e meia, bem na extremidade da espinha, nós temos como que um acendedor, né? Que seria a energia Kundalini, uma parcela de Kundalini. E quando nós conseguimos fazer com que essa energia se solte, automaticamente a gente puxa esta energia que vem da Terra como um todo e ela sobe para o nosso ser. Da mesma maneira, nós podemos puxar esta energia chamada Forrat, que é uma energia espiritual, né? Ela vem do cosmos e entra pelo chakra da cabeça, pelo topo da cabeça. E Kundalini entra pelo final da espinha. E se nós conseguirmos trazer Kundalini vindo do final da espinha, e trazendo Forrat por cima, Forrat, vocês viram, é ideação, né? É ideação, é ideia, é o projeto. E Kundalini é a inteligência plasmadora. Ou seja, tudo que foi plasmado por Kundalini. Então, quando o Kundalini sobe e se encontra com o Forrat, no umbigo, né, que é a região onde os dois se encontram, porque o chakra umbilical tem 10 pétalas, 10 raios. E 10 é o arcano 10 do tarô. É a roda de Samsara, é a roda de movimento, é a roda dos ciclos evolucionais, é a roda que explica todos os acontecimentos, é a roda da polaridade. Então, quando essa força espiritual se une com essa força que plasma a matéria, nós então giramos este chakra. E esse chakra fica aceso. Ou seja, ele adquire a cor púrpura. E a cor púrpura é uma mistura do verde com o vermelho. Só aí que nós vamos entender as contradições em que estamos metidos, infelizmente. É por isso que a gente fica aqui, o Ademar fala, eu fala na rádio, fala. E de repente vem um irmão nosso, alguém que está dando ouvindo e faz uma pergunta que a gente já respondeu antes, e a pessoa não entendeu porque não chegou a hora ainda. Porque a sede de Mel e Zedeco, ou de Forrat e Kundalini, ela está preparada para ser o chakra do umbigo. Daí ele tem 5 pétalas verdes, Forrat, 5 vermelhas, Kundalini. Ele vai dar uma realização de uma terceira coisa que era para ter acontecido na Lua, não é isso? O globo astral nosso. Só aí o Carvalho vai ter consciência astral, que até então, coitado, eu durmo, esqueço tudo, esquenta, não adianta, né? Agora, puxar essa coisa é difícil. Se fosse fácil, a gente ensinaria você direto aqui, né? De fazer aquela fila, já ia passando todo mundo, levar a mão na cabeça, tinha uma mão embaixo, em cima, fazer assim. Não é assim. Então, é esforço pessoal. Começar, a mulher vai fazer isso desse jeito. A mulher diferente da Demata que eu assisti ontem, por acaso, né? Um episódio de uma sériezinha, uma porcaria séria, chama-se Angel. Angel é um vampiro. Né? Ele participava da Buffy, a Caça Vampiros, da Fox, aquele canal 53 da TV a cabo. E por acaso ontem aparece um ser que tem que o vampiro é super forte, poderoso, tem que arrumar uns bandidos poderosos para ele, né? O Superou também tem o seu opositor. E ontem aparece lá uns seres de outra dimensão, de outro mundo, outro universo. As mulheres com umas proeminências nas cartilagens da coluna aqui em cima, né? Umas 7 proeminências assim, né? Até um número interessante. E aquilo dá um poder tremendo a elas, né? E só que o ser humano está preso a sexo, né? Elas acabam matando a opção de homem da Terra, porque
elas provocam um calor violento com aquele negócio. E quando elas estão excitadas, aquilo ali vira como se fosse uma brasa que fica tudo em fogo, aquelas cartilagens, né? Então elas começam a querer transar com os homens, até matam a pessoa de sede aqui, né? E os homens que aparecem também, eles têm essas mesmas cartilagens daqui a uma, duas, três, quatro, por aqui afora, né? Com o mesmo poder também. Interessante, não? E o que eles tocam, eles dominam o fogo, portanto, é mais ou menos dentro daquilo que a gente sabe do colégio iniciático. Um dia nós vamos ter que ter, quer dizer, dominarmos os elementais para que possamos construir também, né? Eu achei interessante, está vendo como está tudo dividido por aí, nas menores coisas da vida, a gente tem que prestar atenção. Quantas pessoas já assistiram isso, sabe, tremenda besteira, que não conhece essas coisas, não passaram no colégio iniciático. Li um livro desse aqui, outro lê Adonai, que é um livro escrito pelo Mago Jepa, que são da maçonaria do Oriente. Ele é um ser que alcançou praticamente uma iluminação, me atrevo a dizer. Você lê Adonai, aparece uma mulher chamada Astarote. Você só vai entender Astarote se passar por uma iniciação religiosa ou outra que tenha 4 graus chamados Manu, Yama, Karuna e Astarote. Caso contrário, vocês vão ler e falar, nossa, que livro bonito. Essa mulher Astarote é fenomenal. Não é uma mulher, é um grau da iniciação, gente. Ele simbolizou a mulher para esconder a verdade, porque na época ele não podia dizer isso abertamente. Isso tudo faz parte desse jogo de harmonia e equilíbrio que o Ademar está falando, né? O ser humano tem que prestar atenção a tudo na natureza. Às vezes o irmãozinho que está do lado de cá, ele está ali para provocar, para ser um adepto disfarçado. Um ser de outra dimensão disfarça em cachorro, né? E gente, diz que é até barato uma vez aí. Não sei se ele conseguiu entrar em Duarte, quer dizer, ele estava para Duarte é o mundo dos mortos, o trigueirinho chama aí de Miciltran, sei lá como é que é, um dos mundos internos. Conseguiu entrar lá. E ele estava quase compreendendo Duarte, ele já ia adquirir consciência astral, portanto ia passar para o outro lado, não precisava nem voltar aqui mais, né? Mas de repente ele olha na parede, uma barata. A barata aqui, pá. Pronto, voltou tudo, a consciência dele voltou para a Terra. Aí ele chega para o mestre e fala assim, mas peraí, o que houve? Eu estava com a consciência fenomenal já. Você esqueceu de algo básico. Em Duarte não tem inseto. Era um adepto disfarçado de barata. Você não matou, porque ele disfarça, mas ele é imortal. Então, e esta união, esta comunhão de Forrati e Kundalini dentro de nós, nesse chakra, é que nos vai colocar em harmonia, em vibração, em sintonia com todo esse processo evolucional. Esta yoga nós fazemos, mas nós fazemos no nosso colégio iniciático somente depois que vocês estiverem, não é, dentro já de um processo global de iniciação, né? Quando entrarem naquilo que a gente chama de ser interno. Então, se nós olharmos todo esse processo da harmonia, nós vamos ver que, na realidade, como o Carvalho colocou, o universo não é um caos, né? Ele é harmônico, tudo funciona, tudo é perfeito. Mas para criar a própria harmonia foi necessária a desarmonia. A harmonia não existe sem desarmonia. Por exemplo, essas 3 forças, Forrati, Prana e Kundalini, quando elas estão equilibradas, não tem evolução, não tem nem manifestação. A manifestação, a evolução acontece com o desequilíbrio dessas 3 forças. Então, no universo, o universo todo, ele é forrático, ou ele é só vibração. Depois, Forrati vai diminuindo e aumenta a vida universal. E depois entra a Kundalini e vai atuando. Por exemplo, nós estamos numa dimensão de Kundalini. Então, a energia mais fácil de nós despertarmos não é Forrati. Forrati é difícil. É Kundalini, que a energia, tudo aqui é Kundalini. Ou seja, a Kundalini é a inteligência que criou tudo.
Então, um adepto vai se tornar realmente um adepto quando ele desenroscar aquela energia que é o acendedor dele, o que vai botar fogo nele, que vai torná-lo um iluminado. E quando essa energia sobe, ela puxa automaticamente esta energia telúrica que dá o conhecimento da plasmação de tudo que existe, da criação de tudo que existe. Mas, para que ela possa acordar, nós temos que buscar o espiritual. Então, todo o processo está em buscar o espiritual, em buscar a espiritualidade, que é Forrat, que é a ideia, que é a ideação cósmica, que é o Deus Criador, não é isso? E quando nós conseguimos buscar essa espiritualidade, à medida que a gente vai subindo os graus, automaticamente Kundalini se solta. Existem, por exemplo, práticas da gente ficar batendo o cocoruto lá, né, no chão, até soltar Kundalini, né? Então levanta com a mão e solta. Levanta e vai soltando. Até que chega numa hora que bate essa energia solta, não é isso? Porque ela é uma energia que é solta como outra energia. Eu estou falando em dar bundadas no chão, mas tem um negócio interessante. Tem nos anais do Espiritismo, tem um caso de uma mulher que ela caiu e bateu no box, né? Na escada. E a partir dali estacionou uma clarividente. Podem ver lá no Espiritismo Kardecista tem isso, né? E é narrado em livro. Aliás, deixa eu oferecer uma pastilha com mentol, que é forrática, né? Parece que é a garganta do meu amigo Espírito, né? Obrigado. Então, essa energia, ela se solta. E quando ela se solta, a gente tem a sensação de um estalo, de uma pancada, né? É como se alguém tivesse um pedaço de pau e desse uma paulada bem debaixo de nós. Então o pontapé que ele ficou falando ali pode despertar Kundalini também, né? Você falou, eu lembrei do fato. Tem uma piscina em Águas de Vitória, né? E eu não sabia que ela era assim. Eu fiz uma besteira na minha vida e pior que me despertou dando coisa nenhuma. No balneário de Águas de Vitória, tem uma piscina, acho que até olímpica, muito grande, bonita, por sinal. Eu vim correndo de short e pulei sentado, né? Ademar, não sabia que o negócio era muito raso. E bati no fundo da piscina, meu companheiro não me despertou nada. Mas o despertar dessas forças, Forrat e Kundalini, estão dentro da harmonia. Da harmonia que vai despertar. Por isso que a harmonia é importante. E se nós olharmos, por exemplo, a harmonia dentro de uma música, nós temos harmonia, melodia e ritmo. É isso. O ritmo liga-se ao corpo, a melodia liga-se à alma e a harmonia liga-se ao espírito. Se nós pegarmos, por exemplo, um samba aí, né, um pagodão, um samba lascado, o que a gente começa? Começa a tamborilar os dedos, chacoalhar o corpo, não é isso? Porque mexe com o ritmo. Então o ritmo mexe com o nosso corpo. Então a gente chacoalha o corpo, a gente não aguenta ficar sem mexer o corpo com o ritmo. Se a gente pega aquelas músicas românticas, não é isso? Aquelas músicas que tem aquela melodia, ela mexe com a nossa alma, como por exemplo o fado, não é isso? O fado mexe com a nossa alma, essas músicas românticas, o Roberto Carlos, né? Quem mais quer? Você que é do ativo musical aí, né? O homem mesmo mais antigo, não, Carlos Gardel. Oxe, não me sinta velho. Vamos parar ali do meu time. As músicas, né, que mexe, que tem melodia, mexe na nossa alma. Então a gente sente aquela sensação de tristeza, de alegria. Veja só, o samba lascado é o corpo. O Rio Funando, negócio lá, né? Agora, a melodia, ela mexe com a alma, a gente sente alegria, amor, felicidade, tristeza, não é isso? Já a música que predomina a harmonia, a gente se liga ao espírito. Então veja que o espírito realmente ele está ligado na harmonia. Quanto mais eu buscar a harmonia, mais eu chego no espiritual. Exemplo, cantos gregorianos, né? Eles levam ao espiritual, né? Eles têm bastante harmonia dentro daqueles acordes, né? Que são provocados pelos coros também, acompanham os coros. Se a gente olhar, por exemplo, as músicas de Wagner,
né? As músicas de Beethoven. Wagner é um quinto senhor evolutivo, Beethoven é um sexto senhor evolutivo. Ou seja, Wagner é uma expressão de Lúcifer e Beethoven é uma expressão de Micael. Aí São os dois anjos. entramos em algo interessante. Vocês pegam, por exemplo, o Canção da Primavera de Wagner, tem um condão de mexer com os movimentos peristálticos do estômago para ajudar na digestão. Olha só a importância da música clássica. Compositores clássicos são 56 só, nem mais um nem menos um. Por que eles foram uma onda de vida e de inteligência que vieram aqui? Porque a lei cósmica ela é econômica. Para que ficar insistindo na mesma coisa ao mesmo tempo? Quer dizer, Jesus voltando para o mesmo estado de consciência. 2000 anos depois veio o medo, se ensinando as mesmas coisas, não. Vem sempre para frente para o alto, ensinando novas coisas. Então a música também é assim. Então, por exemplo, a onda de vida que provocou o surgimento dos 56 compositores clássicos, plasmados de lá para cá, isso ficou bem matemático, né? Já foi embora. Ah, mas então não valeu nada a presença? Claro que valeu. Eles estão todos no caixa, no computador central lá. É como hoje em dia, quem trabalha com computação sabe disso. Nós já estamos gravando na Bandeirantes, tudo em computador, é extraordinário. Uma vez gravado em computador, vocês podem tirar até um S numa música, esticar uma nota, diminuir, né? A voz do locutor não está boa, vocês juntam, diminui, aumenta, amplia, tira a rouquidão, faz de tudo com a voz ali do computador. Isso é só o começo. O comecinho da era de Aquário, imagine mais para frente aí, né? E nós somos máquinas ou computadores cósmicos também. Então, por exemplo, Beethoven, um desse, está numa caixa. Ah, mas não tem ainda um rádio que pega a caixa. Mas a ciência está sonhando com isso. O que nós estamos tentando fazer com radiotelescópios ou pesquisando vozes no universo? Ó, aquele filme Contato, da Jodie Foster, o que ela faz lá? Ela ficou ouvindo o tempo inteiro, 20 anos ouvindo, até captar um som diretamente da estrela de Alfa, de Estrela Vega, não é isso? Quem assistiu o filme deve ter visto isso. E até que ela faz uma viagem à Estrela Vega, para você ver a importância dessa coisa, né? Então os compositores estão lá. Um dia a ciência vai inventar um rádio, você vai poder sintonizar na frequência exata de Beethoven, que está numa caixa, e puxa de lá. Isso é o que os espíritas chamam de psicografia, mas não sabem exatamente o que é. Dá a impressão que há alguém do outro lado passando para a gente. Eu já tive experiência pessoal com isso. Esse é o processo de avatarização. Beethoven continua vivo lá dentro do caixa. A sequência Enterprise, Novas Aventuras da Star Trek, do espaço, mostra muito bem isso, que são um computador agora, que está no ano 2000, não sei quanto, cacetada, onde o seu computador for computador, focalize o ano de 1956 na Terra, portanto, há 100 e tantos anos atrás, o computador focaliza e passa as imagens daquele momento que eles querem ao vivo, as pessoas, você toca nelas, conversa com elas. Você entra no faroeste com o nego dando tiro e matando mesmo, sai da frente, você pode até morrer se estiver lá. Né? Só que eles sabem como evitar aquilo, porque eles têm uma vibração de matéria que aquele passado não vai atingi-los. Olha só, parece ficção científica, assim, importante mexer a cabeça da gente, ó. Né? É uma coisa interessante. Um dia nós tem um rádio, né, que lá no ano 3050, estão falando, gente, o Ademar ensinou isso lá para trás, então é só um de nós lembra. Então você vai sintonizar e fala assim, 3.000 anos atrás, rádio mundial, vocês vão lá, tá lá o Ademar. Carvalho, arquivo musical. Tá lá. Tá vendo? Esse é o futuro do rádio. Fica registrado na câmera aí, que é isso mesmo. Isso é uma verdade. Vocês podem, vocês duvidam, existiu a memória? Existiu a... Está lá. É só você voltar. Se vocês colocarem a consciência na Ligúria, vocês estão vivendo na Ligúria. Exatamente no momento presente. Aliás, tem um livro muito bom sobre tudo é determinado. Sim, existiu, existe. Aquilo que eu falei, a consciência que está mudando. Os acontecimentos já existem. Tem um livro muito bom, o Simona, sobre isso, como é que é? De Sevilha, o Capitão, a viagem astral.
na Atlântida, aquilo lá. Quem puder ler esse livro de Sevilha, aí o Catan. Não é fácil, vocês vão pensar que estão lendo sobre coisa de agora. Não é Atlântida aquilo lá. E a Atlântida era aqui. Eu uma vez estava em Água de São Pedro, eu tinha uma visão do lugar lá, porque eu fui lá 6 anos, né, Marco, em Água de São Pedro. A ilusão é que eu ia trabalhar numa rádio lá, que eu ajudei a fundar, no Câncer de São Pedro, né? Até que um dia aconteceu uma coisa muito estranha. Eu saí do hotel Jeromia Sala, que era do Francisco Palmão de Andrade, daquela família lá dos Andrade, meio do garotão da cidade lá. E 6 anos que eu estava lá, e a rádio estava desmolando, a rádio não estava indo como a gente queria mais, né? E o Francisco falou comigo, olha, não dá mais e tal. Os R$600 por mês que ganhava, ela dava um dinheiro para pagar já também, né? R$600, né? E a rádio começou faturando bem, né? Aí eu descobri o que eu fui fazer lá, porque toda vez que eu ia lá, uma voz interna me obrigava, não, me pedia para mentalizar certas coisas sobre a cidade. Eu ficava lá, né? Fazendo algo que eu sabia o que era. Para um dia, talvez eu descubra. Eu descobri. É um karma da Atlanta que tinha lá, porque o dia que a cidade estava cheia, algo me impulsiona para a praça de frente ao hotel. Eu fico de frente ao hotel, né, em pé lá, uma estátua para você poder entrar numa concentração maior. E eu começo a ver um tipo de construção assim, um tipo de construção assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Mas com janelões enormes, uma janela que devia ter 4 metros de altura, 5 de largura, né? E eu não me impressionei, porque precisa se impressionar sobre tudo, né? Fiquei só olhando, né? E aquilo começa a ampliar, depois um prédio daqui, outro de lá, então outro lá. Começou a aparecer uma cidade enorme, né? E tudo iluminado. E, caramba, isso aqui é Atlântida, pô, né? E num platô acima do hotel, quer dizer que aquilo já afundou, já voltou, né? Ela teve essa minha atenção do Francisco, lá, meu amigo, Frau Francisco, ó. Não vendo as coisas aqui, não compra. Isso aqui, a tendência com a órbita dos planetas é elíptica. É tudo passar perto do mesmo ponto, não em cima exatamente, né? Porque assim, ó, a cada vez que passa, vai melhorando mais, cada vez que passa, vai melhorando mais. A tendência é virar uma cidade enorme no futuro, por causa de bater um karma ali negativo da Atlântida, né? Aí vocês vão falar, tem sentido isso? Tem alguma outra experiência que vocês possam contar para explicar isso aí? Tem. O professor Henrique Zé de Souza teve que viver em São Paulo durante 2 anos, né, para resolver o problema kármico dessa cidade. Da época do Zé de Anchieta. Né? O que o Nóbrega viu aqui quando aqui estava com Anchieta? Ele viu aqui uma enorme velocidade desse platô. O que ele viu então? Ele viu aquilo que o Ademar ensinou agora há pouco aí, ó. A coisa está bem debaixo do nariz da gente. Ele viu uma cidade enorme aqui, só que ele não entendeu o que viu, coitado. Porque imagina no ano de 1500 e tantos, dá você enxergar aquela cidade enorme com carro, né? Coitado do João Batista, o João Batista do Apocalipse, né? O evangelista do Apocalipse. Coitado dele ver seres, né? Soltando fogo pela boca, né? Está lá no Apocalipse, né? No futuro. Ora, um dia a guerra do Golfo, eu estava prestando atenção, era um caminhão, né? Tá aqui o lança-míssil, né? Aquele monte de buraquinho e saindo aquela chispa assim. Tá certinho, o homem fazia assim, saiu um míssil. É isso que ele viu. Coitado para evidente, né? Ele vê, mas não sabe o que é. E tem doido para ser evidente. Mas esse processo, então, da própria busca, ele pode nos colocar em contato com a própria harmonia também. Ritmo, a gente tem que cair fora. É bom samba lascado de vez em quando, mas não exagero. Você vê a consciência da humanidade orientada. Samba, né? Carnaval, até o corpo, é hora de predomínio. Mas a gente buscando, por exemplo, músicas que tem harmonia, a gente vai despertar os nossos fatores espirituais. E Wagner
Ele contribuiu muito para isso e Beethoven também. Ou seja, Wagner dá um pontapé no sujeito e joga ele para cima. Ou seja, ele empurra o homem para o céu. Ele leva o homem e joga o homem para cima. Já Beethoven, exatamente o oposto. Beethoven traz o céu para o homem. Ele desce o céu na dimensão humana. Então, a harmonia, ela é sempre importante e tudo que tiver harmonia a gente tem que estar ligado. Nas artes, na música, no relacionamento humano, na construção, no feng shui aí, que vocês quiserem. Onde tiver harmonia é bom. Vejam, por exemplo, quando a gente vai ao Japão e come comida japonesa, a gente fica até com raiva, de puxa, eu vou ter que comer, eu vou desmanchar, porque é tão bonito, São feitos arranjos florais na ikebana, arranjos na alimentação. Então, a harmonia é super importante. Se a gente busca a espiritualidade, nós temos que buscar também essa harmonia em tudo que a gente fizer. New Age é bom, né, mano? Aí o New Age, ele mexe muito também com essa parte do corpo. Tem também bastante ritmo. Depende do New Age, né? Porque a música... Tem, por exemplo, aquela da Amy, que a gente usa, que já mexe mais com a alma, aspectos superiores da alma. Não. Da Amy. Da Enya. Isso. A gente fala Amy. Mas todo esse processo da harmonia nós temos que buscar dentro de nós e a gente tem que entrar em harmonia com as forças também universais. Existem forças telúricas, existem forças magnéticas, existem forças positivas e negativas em tudo que a gente vai. E procurando entrar em sintonia com essas forças, a gente entra no estado de harmonia e de equilíbrio. Por exemplo, vamos assistir um jogo do Corinthians e do Palmeiras. Palmeiras, lógico, só pode ganhar. Mas aí... o sujeito com bandeira do Verdão lá no meio da torcida do Corinthians. Eu sou gaviões, cuidado comigo. O sujeito lá com a bandeira do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. Quer dizer, é uma harmonia isso, Então, a harmonia, ela está presente em tudo, a gente tem que se ligar. Agora, o que o cara que vai assistir o jogo faz? Ele entra em harmonia com aquela desarmonia que está lá. Senão ele nem vai lá, No começo, a primeira vez que a gente vai estar, ele fica meio tímido e tal, daí a pouco ele está lá pulando do mesmo jeito. Ele entrou em harmonia com aquela porcaria daquela desarmonia. E vai convencer ele que está em desarmonia, ele acha que está em harmonia. O professor Goffredo da Silva Pérez, eu tive a honra de ser aluno dele, eu até estou lendo um livro dele que eu recomendo para os advogados, quem gosta de filosofia, chama-se Folha Dobrada, faz parte do hino do Lago de São Francisco, em que quando Pierre Guerre, que o Lago de São Francisco foi inclusive de onde partiu para a Revolução de 32, aquela coisa toda, E é um livro autobiográfico, e ele, um filósofo que ele criou a teoria do direito quântico, Filósofo é aquele que tem uma teoria, É uma teoria um pouco complicada, mas ele vai levando o leitor devagarinho a entender, por exemplo, a crítica da razão pura, que é o apriorismo kantiano, Eu estou lendo aí no livro, 900 páginas, 4.000 páginas. Eu estou lendo não para saber alguma coisa, porque o que está ali, eu estou cansado dessas coisas já, A gente prefere as coisas nossas aqui da teosofia, mas eu estou conhecendo melhor o Goffredo ali, porque o Goffredo transcendeu a filosofia, Então ele fala sobre o Descartes, com as duas substâncias do universo que Descartes descreve, E que na verdade são 3, e acabou de falar aí. Ele fala sobre o filósofo francês, se o nome agora e ele vem levando a gente devagarinho, falando da Revolução de 32 do Getúlio Vargas, que ele admirava muito e tal. E o professor Goffredo, ele tem essa grande virtude de mostrar para a gente esse outro lado. Mas eu falo outra coisa, que eu tenho que perder pelo... Estava falando Arquivos.
Ele era meio de campo daquele time de Cristo lá no Belém, é isso. E Cristo tinha um time de futebol extraordinário, que eram os atletas de Cristo. Esqueci. Bom, mas voltando na harmonia, a gente realmente precisa entrar em contato, né, em harmonia com as próprias forças do planeta. Né? Nós temos 7 chakras, o planeta também tem 7 chakras, a gente tem todo um ciclo de dia e de noite, não é? A gente tem um ciclo de respiração, a gente tem um ciclo de evolução no planeta, e o nosso ciclo tem que estar exatamente de acordo com o próprio ciclo da natureza. Então, o que diz a eubiose? Viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos. Né? Então, é o princípio de viver em harmonia com tudo isso, com as linhas evolutivas, com todo o processo. Mas, como eu falei no início, nós estamos numa situação de desmanche, está tudo sendo arrebentado, né? Está tudo sendo desmanchado para nascer como uma fênix, né? Um novo processo evolutivo. Então a sociedade realmente ela vai ser muito alterada. E isso está cada vez mais acelerado. E como nós sempre falamos, principalmente na região da Europa, ela vai mudar muito a Europa. Né? E nós vamos ter que transformar todo esse processo. Então, como que a gente vai viver em harmonia com essa transformação, mas com tudo isso que está ocorrendo? Porque é uma desarmonia, está tudo se arrebentando. Então, a nossa postura, qual que é? É entrar em harmonia com aquilo que realmente vai acontecer, com os propósitos desse desmanche todo. Ou seja, toda essa transformação, ela objetiva uma nova fase, uma nova situação evolutiva. Então a gente vai estar em harmonia se nós entrarmos no padrão do ciclo. E o padrão do ciclo qual que é? É era de aquário, é uma nova consciência, é o ecumenismo. Então eu não posso ser um fanático religioso, né? Então eu tenho que ser ecumênico, eu tenho que ser ecológico, eu tenho que ser, eu tenho que ser altruísta, eu tenho que não ter preconceitos, não ter dogmas, né? Então eu tenho que viver numa consciência nova. Os jovens hoje, eles têm problemas com seus pais porque eles já pertencem a uma outra fase evolutiva. Não tem aquelas ideias retrógradas, né, que os pais têm. Eles já pertencem a outro contexto. Então os jovens já estão querendo viver numa outra sociedade, numa sociedade diferente. Então a gente vai viver em harmonia se nós procurarmos viver no padrão do ciclo. E qual é o padrão do ciclo? As escolas de iniciação dão esse padrão do ciclo. Já as escolas profanas, as religiões não dão. As religiões dão um pacote que você compra, não é isso? E se você comprou o pacote certo, tudo bem, mas se você não comprou, você está frito. Porque falam aí, o católico compra o pacote do céu, não é isso? Então, na hora que ele morre, aí ele vai estar no céu, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele pedir perdão de todos os pecados, ele está perdoado, vai para o céu. Mas será que isso é verdade, né? Será que esse pacote é verdadeiro? Qual é o pacote melhor? É o do budista? É do islamista? É do hinduísta? É o do católico? É do crente? Qual é o pacote melhor? Né? É sempre certo, porque depende da cabecinha, né? Eu lembrei que ia falar, é importante que eu ia falar disso. O professor Gofredo fala da ordem, conceito de ordem e desordem. Eu acho que aqui é bom para encaixar isso que o Demar falou. Conceito de ordem e desordem. Eu estava falando que o cara que vai assistir o jogo, ele entra em harmonia com aquela desarmonia, certo? Certo. Ou em equilíbrio com aquele desequilíbrio, que para nós é desequilíbrio, para eles é equilíbrio. Só que eles não sabem que é desequilíbrio e não sabem que é desarmonia. Nós aqui achamos que nós estamos em harmonia e equilíbrio, com o Demar, e estamos passando isso para vocês. Mas os seres que estão à frente de nós, eles estão achando, nossa, olha que coisa horrorosa, o Carvalho para, conta uma piada, eles morrem de rir, o Demar também, conta outra. Eles não estão bem em harmonia, mas para eles acham que estão, que é o que importa. Então daí vem o conceito de ordem e desordem. A ordem, para mim, né, é uma coisa, para o outro é outra. Então, por exemplo, eu chego numa casa de alguém de vocês e falo assim, nossa, mas que desordem, pinico no fogão.
Mas para vocês é normal aquilo. Afinal, para vocês, o bullying é um ser de pouca fé. Quer dizer, para mim não é outra coisa que enxar eles. Né? Entenderam? Apesar da brincadeira? Isso é gerado da teoria do ato e da potência. Uma semente é um ser em ato, por não ter acabado com semente. Com potência, é uma floresta. O ser humano é pronto e acabado. O ser humano vai estar dentro de algum tempo. Mas ele é um universo inteiro em potência. Isso é lindo, né? E, no entanto, a filosofia é apenas um galho da teosofia ou da eubiose. Que a teosofia tem 3 galhos: religiões, ciências e filosofias. Bonito, né? Mas há um monte de mentira que é para ele poder raciocinar. Mas nós temos que realmente vibrar nesse padrão do ciclo. E as escolas de iniciação dão esse padrão de ciclo, né? Que as religiões, como nós estamos falando, né? Dão um pacote aí. Se a gente comprar um pacote e tiver sorte de ser o verdadeiro, mas qual é? Se a pessoa fica a vida toda comprando um pacote e morre, não é nada daquilo, aí não tem como voltar atrás, né? E alguém já voltou para contar? Não. Mas dentro de uma escola de iniciação, nós usamos o nosso corpo como laboratório, né? E podemos entrar nessas realidades. É só a gente buscar essas realidades, nós podemos comprovar. Inferno existe? Lógico que existe inferno, né? Nós já fizemos um turismo, né? O negócio é meio feio mesmo. Existe o céu? Existe, lógico que existe. Existe o purgatório? Existe. Mas a realidade do mundo astral, do mundo mental, é totalmente diferente do que se fala por aí. Só vivenciando. E não interessa a gente falar como é, interessa cada um saber a realidade como é. Então, o padrão do ciclo, ele é dado. Mas ele é dado não assim, o padrão é esse e vire-se. Não. Nós é que pertencemos, ou que nós é que vamos formar esse padrão do ciclo. A gente tem as diretrizes. Ou seja, qual vai ser o padrão do ciclo? Né? Nós vamos ter uma manifestação de um avatar, que já nasceu, não é isso, lógico. Em 1989 começou realmente a manifestação dele. Nós teremos ele com 16 anos no ano de 2005. Né? Então nós damos o nome dele de Maitreya. E quando houve esse último alinhamento cósmico, aí ficou comprovado que tudo está alterando e realmente a consciência da humanidade adquiriu uma capacidade maior, que nós falamos de 25%. Porque esse avatar aqui vem, Maitreya, vem com 100% de consciência. O Yoshua Ben Pandira, que foi o Jesus bíblico, tinha 75% de consciência. Isso não quer dizer que ele é menor ou maior, mas como ele vai voltar agora, ele vem com 100% de consciência. Então, mesmo ser. Maitreya não é outro que o próprio Jesus também, não é outro que o próprio Krishna, não é outro que o próprio Buda, é a mesma consciência que ciclicamente retorna. É isso? Então ele está retornando agora com 100% de consciência. E isso ficou comprovado nesse último alinhamento que nós tivemos, que a gente trouxe na rádio. Né? Mas infelizmente poucas pessoas falaram a respeito, a coisa passou meio despercebida. Esse alinhamento que começou no dia 28 de maio, e 28 de abril, atingiu o apogeu no dia 5 de maio, que é às 0 horas do dia 5 de maio, e terminou no dia 11. Um alinhamento cósmico. É como a eletricidade a mais. Ligaram mais uma corrente elétrica, estava 110, ligaram 220. E veja só, o alinhamento, como é que funciona? O alinhamento significa um astro, em mesma linha com os outros. Se nós olharmos a Terra, que é o 4º planeta, ela tem alinhamento com Mercúrio quando o Sol, que é a referência à Terra, estiver na mesma linha. Alinhamento com Vênus também, que são os 2 planetas interiores. Como eles estão mais próximos do céu, entre a Terra do Sol, desculpe, entre a Terra e o Sol, eles são os planetas do futuro. Aí o nosso futuro qual que é? Vênus e Mercúrio. Ademais, tem gente prometendo alinhar chakras. Eles ficam desalinhados, altera a saúde. E eu acredito que muita gente aqui dentro acredita nisso.
Eu não, tem até a resposta. Eu gostaria que o Ademar explicasse. Está relacionado a esse processo também. O alinhamento de chakra não é pegar o chakra e mudar de lugar. Por exemplo, o chakra esplênico fica aqui, ó. Tá? Então, alinhar, colocar todos aqui. Eu não tenho como puxar o esplênico para cá. Ou seja, eu vou virar o meu etérico, eu vou ficar. Ou seja, eu vou ficar insensível aqui. Isso é cretinice, né? Mudar o chakra de posição. É a mesma coisa que pegar o olho, botar aqui, pegar a boca, pôr aqui. Não tem sentido. Alinhar o chakra significa equilibrar isso. Ou seja, fazer em compensação com o outro em termos assim de funcionamento. Porque nós temos chakras que funcionam mais, chakras que funcionam menos, chakras que não funcionam. Né? E tem gente usando luzes aí para alinhar, mas são luzes certinhas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois não sabe do Vibut. O que ele está alinhando é a conta bancária. Tem o circular e põe a luz em cima para alinhar. Né? Até amigo meu mexendo com isso. Gente que formado, então são de curso, mas não sabe essa coisa. Alinhamento energético, né? É fazer as energias, ou seja, existem 7, isso é importante falar, né? Existem 7 níveis de prana, 7 tipos de prana. E o único chakra que recebe todos os níveis de prana é o esplênico. Porque ele recebe os 3 primários, que é o vermelho, o amarelo e o azul, recebe os 3 secundários, né, que é o laranja, o verde e o violeta, e recebe o rosa, que é o central, que é o mais branco de todos. Então o chakra esplênico recebe todos. Mas precisaria pegar as luzes, botar elas certinhas, não? O chakra. A luz é luz, né? É outra coisa. Agora, o chakra raiz recebe só laranja, o laranja claro e o laranja escuro. O umbilical recebe 2, que eu já falei, né? É o verde e o vermelho. O cardíaco recebe só o amarelo. O laríngeo só o azul. O frontal recebe o violeta e o rosa. E o coronal recebe só o amarelo no meio. E por fora, ele recebe o púrpura, que é uma mistura do verde com o vermelho. Uma mistura dos dois juntos. Então ele recebe o verde, o vermelho e o amarelo. Verde e vermelho da púrpura e o amarelo. Então o único chakra que realmente recebe todos é o esplênico. Por isso que ele é o mais importante no processo de vampirismo de energia, no processo de roubo de energia. Existem mulheres que terão mais de 3, 4 maridos, porque põe o marido para dormir do lado esquerdo e à noite tira a energia de tão modo. Então, existem maridos que enterram a mulher também. Existem casais que a mulher do lado do marido está fora da quebrada e outras acordam fortificadas, né? E vice-versa. Exatamente esse efeito. Cá para nós é melhor dormir separado. Mas só cuidar tirado na cama, virar de barriga para baixo já resolve. Mas nós temos, não é? Nós temos realmente esse alinhamento, já que ele fala do alinhamento dos chakras, né? Cada chakra relaciona-se a um planeta. E o próprio alinhamento planetário mexe com o alinhamento dos chakras da Terra. E mexendo com os chakras da Terra, nós somos expressões da Terra, mexe também com os nossos chakras. Nós somos os chakras externos da Terra. Os internos são Agni, Duat, Shambhala. Se, por exemplo, o oceano, como é um corpo sideral, a Terra, o oceano é o coração da Terra. Então, temos o professor no verdadeiro caminho da iniciação, tem a renda aí também, ele fala sobre isso aí, né? De seres que vivem debaixo d'água, lá no fundo, como se fosse a alma do próprio oceano. Se vocês repararem, o oceano pulsa com o número do coração. Olha, as veias e artérias do planetário são as cavernas, né? As correntes de água doce. Se nós vamos entupindo essas veias, cavernas, etc., com essa sujeira toda que a gente joga, porque o ser humano não conhece isso, né? Nós vamos nos harmonizar com um ser que está com tudo entupido, cheio de colesterol, tudo lá. Uma hora ele dá uma chacoalhada, ele não aguenta, né, mais. Bom, vamos botar no alinhamento? Então, para ele pegar o alinhamento. Então, veja, esse alinhamento, quando tem Vênus e quando tem Mercúrio alinhados com a Terra e o Sol, são alinhamentos interiores. Quando a gente tem depois os exteriores em relação ao Sol, Marte alinhado, aí tem alinhamento de Marte, aí tem de Júpiter, tem de Saturno, e assim por diante, né? Mas nesse alinhamento que aconteceu no dia 5, realmente foi fantástico. A Terra estava aqui, ó, na ponta. Isso é inédito.
A Terra estava na ponta. Depois da Terra tinha a Lua. Aqui tem a Lua e aqui a Terra. E o Sol. Aí tinha Mercúrio, Vênus, a Terra não está aqui, Marte, Júpiter, Saturno. Então todos os planetas estão alinhados. Então a Terra representa o próprio filho, não é isso? É o filho. A Terra é o filho. A mãe é a Lua, que é o maior astro que a gente vê, e o pai é o Sol. Então veja, a Terra ela está protegida pela mãe, protegida pelo pai e alinhada com todos os outros planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Então veja, todas as linhas centenárias estão apontadas para a Terra. Então a Terra representa a esterilidade deste acontecimento. Ou seja, todas essas forças, dentro das regras que eu dei, esta regra harmônica, ela vai se projetando, não é isso, nesse alinhamento, até chegar na Terra. Coisa linda. Ou seja, agora, isso não é nada ainda. Nesse alinhamento, a Terra ela está alinhada também com um outro Sol, que é o Sol chamado Sol espiritual. Esse Sol espiritual é o Sol que fica no centro da nossa galáxia. Então, no meio da nossa galáxia tem um enorme Sol. Lembra da galáxia? 150 bilhões de estrelas. Mas tem um baita de um solão chamado Sol espiritual. E é este Sol espiritual que acende todas as estrelas. É o Sol que dá vida a todas as estrelas. Está alinhado com o Sol espiritual. E esse Sol espiritual, por sua vez, está alinhado com outro Sol, chamado Sol central. É um Sol enorme, do tamanho de uma galáxia, que fica no meio do universo de galáxias. Então veja, todo o cosmos estava direcionado para a Terra. E quando acontece isso, é um acontecimento de consciência 100%. Então o que acontece? A manifestação que surgiu aqui na Terra tinha 75%. A manifestação agora tem 100% de consciência. Então, esta nova manifestação crística ficou determinada exatamente por este alinhamento agora, 100% de consciência. Então, vejo que no dia 5, eu fiquei acordado. Né? Nós tivemos também um ritual aqui, neste salão, que nós fazemos normalmente, chama-se Odissonai, esse ritual. Vocês vão aprender só quando chegarem na série interna. É um ritual cósmico. E coincidiu exatamente com esse processo, que é lua nova aqui, né? Lua nova. Odissonai, toda uma energia. Então, é impossível não sentir esta energia. A pessoa que tem um pouco de sensibilidade, ela sentiu coisa diferente. O Sol estava diferente, a vida estava diferente, a atmosfera estava diferente. Eu olhava para o Sol, ele estava mais claro. Mas o que aconteceu, né? Ou eu estou enxergando mais, ou eu deixei de ser caolho, não sei. Então, eu estou enxergando mais, mas realmente foi um acontecimento cósmico. Isto prova, e foi a grande prova cósmica, de que Maitreya já está aqui e compromissado 100% com a humanidade. Então, o que resta? 5 anos. 5 anos. Aí vem o jogo do número 5. Né? Sempre o número 5. Então nós temos mais 5 anos. Em 2005 é a manifestação dele. E como é que ele se manifesta? Com 16 anos? Não, ele tem 16 anos, mas ele pode aparecer como um velhinho de 90. Ele pode aparecer como uma mulher de 45, um homem, ele faz o que ele quer. Não é? Então, nós já temos esse comprometimento. E vale lembrar que a outra vez que aconteceu isso, não era assim. A Terra estava do lado de cá. Então houve um grande alinhamento de Júpiter, de Mercúrio, Júpiter e Saturno. Isso quando nasceu Jesus. Isso aconteceu no ano 5 antes do ano 0. E no ano 5 antes do ano 0 é a estrela de Belém, né? Aquela famosa luminosidade no céu que assustou todo mundo, indicando a manifestação de um avatar, que foi o avatar anterior. Então, isso aconteceu no ano 5 antes do ano 0, que Jesus nasceu, na realidade, no ano 7 antes do ano 0. Mas, porque quando apareceu quando houve esse acontecimento, né, Herodes tinha mandado matar o menino Jesus. Né, isso com a chegada dos 3 reis magos, né, Baltazar, Melchior e Gaspar. Então, na realidade, Herodes morreu um ano depois de ter dado essa ordem.
E os registros históricos da morte do Herodes constam ano 4, dentro da própria história cristã. Então Herodes, que mandou matar o menino Jesus, e não era bebê Jesus, era menino, então já tinha 2 anos, morreu no ano 4, antes do ano 0. E Jesus nasceu, portanto, no ano 7 antes do ano 0. Então veja que esse alinhamento trouxe toda essa consciência crística e que levou toda a evolução até o ano de 1900. Ou seja, Jesus, não é, a consciência crística, tinha 75% de consciência, só. Por que tinha? Bom, vocês lembram como é que era a humanidade? Ignorante, né? Totalmente imbecil naquela época, tanto é que crucificaram até o próprio Jesus. Então, até 1900 houve isso. Mas a divindade nunca se afasta do homem, ela está sempre presente. E em 1989, um dos aspectos da divindade na face da Terra, que é o aspecto feminino de São Germano. São Germano, quando se manifesta, São Germano, ele representa o próprio rei do mundo. Quem é São Germano? É meu pai, é o pai de vocês, é o pai da humanidade, é o pai de todos os avatares, é o pai de Buda, de Krishna, de Maomé, de quem vocês quiserem. Né? Então ele representa a essência concepcional dos avatares. Então a figura de São Germano, o aspecto feminino dele, que é Lorenza, representa os pais da humanidade. E quem é São Germano e Lorenza? Nada mais que o próprio Melquisedeque. Melquisedeque é o espírito que tem como corpo o planeta Terra. O que eu sou em essência? Melquisedeque. O que vocês são em essência? Melquisedeque. Ou seja, o nosso espírito é uma parcela do espírito da Terra, que é Melquisedeque. Aí é o grande planetário da Terra. E São Germano significa o projeto do ser humano que o próprio Melquisedeque assume quando ele tem que interferir na humanidade, quando ele vem participar da humanidade. E aqui, no ano de 1989, um ano antes dessa fase, o aspecto feminino dele na face da Terra morreu. Foi atropelado, né, na Rua Augusta, em Lisboa, e o pescoço foi arrastado, né, durante muitos metros. Né? A gente até lembra a semana passada. Então o que aconteceu? Morreu esse aspecto. Foi um ataque das forças da magia dele. Aí este ser, né, ele foi substituído por 8 seres. Por 7 seres, são chamados de 7 dianes ou 7 consciências cósmicas, mais um 8º, que é o próprio aspecto daquele ser que morreu. Então, tinha um valor muito alto. E para colocar na face da Terra aquele mesmo valor, tiveram que ter 7 seres, um relacionado a cada planeta, a cada influência, a cada chakra, a cada linha, e um 8º que nós chamamos de Adamita, que representa a própria expressão daquele ser que foi morto. Você falou um negócio. Então, acho que pegar, tá certo. O Ademar falou um negócio muito importante. Mesmo esses seres têm que ter obstáculos à frente. Que ele falou de magia negra, né? Na verdade, é Astaroth, o obstáculo colocado à frente para poder evoluir. Então não existe mal no processo. Os manacais negros, mataram, etc. Então não é bem assim a coisa. São obstáculos necessários para a evolução. Agora, se você prestar atenção nesse quadro que o Valdemar passou aqui, então vamos virar de lado. Vamos falar só assim. Passar para cá, né? Se prestar atenção, o Valdemar falou algo lindo aqui, ó. Vocês captaram, hein? Vocês têm as influências desses planetas, né, sobre a Terra. O que o Ademar disse? O pai, né, a mãe e o filho. A mãe e o pai se adiantaram até chegar no filho. Uma espécie de filtro, né, do que o Sol central está mandando, passando por esses daqui, ó, até chegar aqui. Ó. Vocês perceberam isso, não? É o Sol espiritual. O Sol espiritual, e o Sol oculto. E o Sol oculto. Então é tudo mandando isso para cá até chegar aqui, na Terra, que somos nós. De veja a importância na Terra. É uma coisa fabulosa, uma revelação extraordinária. Duvido que alguém tenha isso em qualquer escola iniciática aí.
que isso demanda você ter harmonia com isso, com o que está acontecendo agora, já, nesse instante, o pessoal não está percebendo. Né? Isso é algo maravilhoso. Se você prestar atenção, bate com aquilo que a gente falou. Né? Ninguém chega ao pai sem passar pela mãe. Olha lá o filho, ó. Olha o filho aqui, que seria a terra. A mãe aqui, é o pai aqui, ó. Olha o pai aqui, a mãe aqui e o filho aqui. Estão vendo? Quer dizer que se a gente raciocina em termos kármicos, ou karma na terra, que é a própria mãe e o filho, ó. Porque ninguém recebe nada de graça. Eu não estava brincando com vocês aí que só faltava eu Demar, se tivesse poderes para isso, né? Melhorar a vida de cada um, né? Juntar forragem dali, naquela fila, gente, a gente juntando todo mundo aqui. Então, cada um tem que fazer por si. Né? Como o pessoal da Terra, se está fazendo por si ou não, isso aí é difícil de saber. Né? Mas o fato é que a coisa está acontecendo. O que vai ser no futuro também não sabemos, porque depende de nós. Depende do estado de consciência que vocês estão ganhando aqui agora, nesse instante. Então, exercitando, lutando para obter. Então, o que aconteceu? Em 1989, esse ser morreu, esse aspecto feminino. Mas, é o que ele falou, né? Não é um ataque do mal para destruir, é um jogo, tudo isso é um jogo evolutivo. E aconteceu isso para puxar a evolução, porque nós estávamos atrasados. Se vocês olharem desde a época que Jesus se manifestou, ele trouxe consciência para ser aplicada na humanidade. Até 1900, o que mudou a humanidade? Nada. Usava carruagem, carroça. A maior invenção da humanidade até então aqui era o que era? Máquina a vapor. Uma porcaria, um rendimento baixíssimo, 20% de rendimento, uma energia tremenda. Tem que levar o dobro, um tamanho enorme de lenha, né, de carvão, para ficar andando um pouquinho. Né? E o que aconteceu então? Houve esse ataque. E esse ataque foi benéfico. A gente tem que encarar isso para acelerar a evolução. Então, surgiu daquele ser, isso aconteceu no chakra da Terra, que é Citra. Né? E de Citra, então, foram levadas às regiões suprassensíveis e colocaram na face da Terra 7 seres. São 7 dias. Então vejam agora, eles nasceram no dia 1 de julho até o dia 8 de julho de 1900. E cada um deles é uma das 7 linhas do conhecimento, 7 torres. Então vejam o quanto que a humanidade começou a crescer em termos de tecnologia, conhecimento, quando eles começaram a ter uma idade já, uns com 14, outros com 15, outros com 12, outros com 20, não é? Porque depende de cada um, porque eles entram na regra humana, corpos humanos, mas são consciências superiores, são anjos superiores. Então, aí o que aconteceu? 14 bis. Aí vem o avião, aí vem o automóvel, o Fordinho Bigode, aí vem todo o acontecimento. E cheio de seres de hierarquia colocados na face da Terra. Ou vocês acham que o Marconi era um qualquer? Era um ser de alta hierarquia. Nós temos Thomas Edison, né? Temos Henry Ford, nós temos quantas pessoas de altíssima hierarquia no meio da humanidade captando esse conhecimento. E esses 7 anos fizeram essa tecnologia. O que nós temos aqui? Automóvel, geladeira, liquidificador, xerox, não é isso? Temos toda essa tecnologia, avião, temos aí viagem interplanetária, internet, computador. Quem que trouxe isso? Estas inteligências. Só que vieram colocar na prática porque o homem, a cabeça dele não consegue captar isso, não é isso? Então, eles colocam o conhecimento, põem na prática. São os Dhyanis. A maioria já morreu, né? Acho que praticamente todos já faleceram, né? Até agora. E o que aconteceu com a humanidade? Parou. Vocês não perceberam que desde 1956, falando exatamente, onde nós tivemos um momento cíclico também, acabou. O homem não está inventando mais nada, ele só está reduzindo, aperfeiçoando. Daí vem o quê? Desemprego, miséria, fome e esse caos todo. Então, vejam só, o restinho da consciência crítica, você fala, mas caramba, Jesus veio com essa consciência toda, veio. Só que ela foi aplicada no final da evolução. Os guiantes aplicaram isso. Agora vem a outra figura relacionada a isso que eu falei. Então Jesus se manifestou com 75%, que era o padrão dele. Maitreya, a volta de Jesus, o nome não interessa,
vai se manifestar com 100% de consciência. E quando houve esse alinhamento, a consciência universal é dada para cada consciência individual. Então vejo, Sol capta consciência, Sol é consciência. O Sol está alinhado com o Sol espiritual, que é o centro da nossa galáxia, está alinhado com o Sol central, que é o centro do nosso universo, está alinhado com o Sol oculto, que é a origem de todo o universo. Agora, cuidado com esse raciocínio. 100% que o Ademar está falando aí, uma entrega, não é 100% de maneira absoluta. 100% dentro da possibilidade cíclica. Isso. Então, vejam só, nesse alinhamento, quem é que está aqui? Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o espírito que realmente recebeu essa consciência. E quem nós somos? Aspectos de Melquisedeque. Então, Melquisedeque ganhou esta consciência de 100% agora, que é a próxima manifestação dele como uma entrega. Então, ele vai surgir com 100%. E esse 100% de consciência não é 100% da consciência do Sol, não é 100% da consciência global, como ele falou, é 100% da consciência do ciclo. Ou seja, do que vai acontecer de 2000 até 4000 arredondando. Então, tudo que vai acontecer em tecnologia e desenvolvimento ele corresponde a essa consciência. Então, ele tem 100% de consciência e ele vai trazer o padrão do futuro. E o que nós ganhamos? A partir do dia 5 de maio, nós ganhamos 25% de consciência a mais. Ou seja, cada um dos nossos chakras pode absorver 25% a mais dos chakras dos planetas. Nós temos 7 chakras do nosso planeta. Nós temos o ligado ao domingo, cor amarela, ou Micael. Nós temos o chakra que fica em Machu Picchu, no Peru, que é o chakra da sabedoria. Então o homem já ganhou 25% a mais de sabedoria que vai emanar desse chakra para nós, através da consciência de Micael. Nós temos o segundo chakra, que é na segunda-feira, que é ligado a Gabriel Violeta, que fica em El Moro, no Novo México, nos Estados Unidos, pertinho de onde explodiram fizeram as explosões atômicas, 150 milhas, as primeiras experiências. Por isso que o comando ia ser lá em El Moro de todo o processo evolutivo, foi transferido para o Roncador, por causa das explosões atômicas, porque a radioatividade afeta o físico, etérico, astral, mental e espiritual, descarregada com tudo, e não houve mais condições, afetava o corpo de bodhisattvas, de seres de altíssima hierarquia. Então tudo isso foi transferido para o Roncador. Então lá nós vamos ter 25% a mais de emanações de arte, de conhecimento artístico, em todas as artes, ligado ao segundo chakra. O terceiro chakra fica em Chichen Itzá, no Novo México, no Yucatán. É o chakra de Marte, da terça-feira, da cor vermelha, isso. É o chakra ligado a Samael, que é o terceiro anjo. Samael representa o aspecto do mal da hierarquia e o aspecto do bem. Porque, na realidade, quando houve a queda das hierarquias angélicas, aconteceu na terceira raça-mãe lemuriana. E o anjo que estava ligado nesse processo é Samael. Que é o aspecto feminino de Samael? É Lilith. Lilith é Samael de saias. Então, o aspecto Samael e Lilith representava a grande dualidade cósmica do bem e do mal. No episódio do paraíso, que é o terceiro anjo. É isso. O quinto ainda está se manifestando. Então, veja, nós temos então toda essa influência relacionada à política. Os pitas vão serem piores. Mas também os grandes políticos vão ser melhores. Tudo vai subir 25% na área da política, das artes guerreiras e tudo isso. Agora, o quarto já estamos em 25%, Ademar, apenas para esclarecer isso aí. Esses 25% eles vêm destruindo o que já está mal e ajudando a construir algo melhor para aqueles que estão ganhando consciência. Então, não pense que vem para consertar nada. Vem para derrubar tudo que está errado também. Acabar de derrubar tudo que está errado. Então, o quarto chakra é quarta-feira, é Mercúrio, raio amarelo, é isso? E o quarto chakra liga-se ao anjo mais ligado à terra, que é o nota da terra, Rafael. Então ele inspira toda a tecnologia, toda a mecânica, toda a parte de invenção, máquinas, equipamentos, todo esse processo. Então, esse chakra fica perto de Sydney,
que é a primeira cidade da Austrália, é isso? Então, de lá vai emanar tudo isso, 25% a mais em tecnologia. Agora, está disponível, é só a gente entrar em contato e captar. O quinto chakra, não é isso? Ele corresponde a Júpiter, corresponde à quinta-feira, corresponde à cor púrpura, corresponde à própria linha de São Germano, né, que é a linha dos germanos, quinta-feira, e corresponde a Sintra, Portugal, onde nós tivemos a felicidade de estar lá a semana passada, semana retrasada. Então vejam que deste chakra vai emanar o quê? Toda 25% a mais de literatura, de conhecimento literário para a humanidade como um todo. Desse chakra. Depois nós temos o sexto chakra, que fica no Egito, perto de Cairo, que é o chakra da espiritualidade, das religiões, é o chakra de Vênus, da cor azul, isso. Ele liga-se a todas as religiões. Então, desse chakra, eu não falei o anjo, né? O anjo da quinta-feira, qual que é o anjo da quinta-feira? Saquiel, né? Famoso Saquiel. Depois o da sexta-feira é Anael, através de Anael, todas essas forças, sexta-feira, cor azul, Vênus, né? Vai emanar 25% a mais de religiosidade, de religiões, de movimentos religiosos, filosóficos. Então nós vamos ter mais Emílio Macedo, vamos ter mais Davides e Mirandas, e etc, etc. E vamos ter mais impulsos religiosos por aí. É o da sexta-feira. E o do sábado, liga-se a Cassiel, né, que é o anjo do sábado, liga-se a cor verde, e o chakra fica em Srinagar, no norte da Índia, onde membros da sociedade, nós tivemos lá recentemente, né, o nosso grão-mestre, inclusive, esteve lá fazendo um ritual importantíssimo naquela região. É um lugar que tem o quê? Miséria. Um dos chakras mais importantes da Terra, é tudo árido, não tem nada. Para entrar lá tem que baixar a cabeça por causa das balas, guerra dos Sikhs, né, aquela confusão toda. Um lugar terrível, pobre, mas com energia daquelas. Né? Então, através deste chakra de Cassiel, cor verde, Srinagar, no norte da Índia, nós teremos todo o impulso relacionado às áreas médicas. Então, veja, como que eu vou viver no padrão do ciclo, entrando em sintonia com essas forças, né? É entrar realmente em sintonia com tudo que está sendo emanado, é ficar de orelha, de percepção. Por exemplo, se eu sou de uma linha médica, eu vou participar desse processo. Se eu sou de uma linha filosófica, eu vou participar desse processo, buscar essa consciência. Então, o que a gente tem que fazer? Realmente é não se prender no interregno, nessa transformação, no desmanche. Nós não temos que desmanchar a nossa vida. Não, vai estar todo mundo desmanchando, eu vou desmanchar a minha também. Não, a gente tem que lutar contra essas forças de desmanche. Eu não vou entrar nesse processo de corruptela, nesse processo, né, de desgaste, de estresse. Não, eu vou entrar na nova era. Porque o que é a nova era? Nós é que vamos fazer a nova era. As hierarquias dependem da gente. Então, se cada um de vocês viver na nova era, procurar ganhar 25% a mais, é só querer que vocês ganham. É um direito adquirido. E nós temos que desmanchar são as coisas cristalizadas dentro da gente como verdades, que não são diversas. São dogmas, são ideias preconceitos trazidas da nossa avó, nosso isso, nosso aquilo, e muitas coisas tolas. Faz lembrar um caso, por exemplo, da filha que chegou para a mãe e falou assim: por que a senhora corta o rabo e a cabeça desse peixe para poder assar? Aí a mãe falou assim: não sei, pergunta para minha mãe que está viva ainda. Aí a mãe falou assim, ela foi perguntar para a avó, falou: vó, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe e ensinou para a mãe? Você falou: eu também não sei. É que a minha avó, a minha mãe ensinava assim, mas a tua bisavó está viva, ainda pergunta para ela. Aí chegou o bisavó e falou assim: por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe para pôr na forma? Parece simples, a sua mãe com a minha filha, ela não sabe disso. Eu falei: não, ele mandava perguntar para a senhora. É tão simples, se fala para eles. Eu quero um carro da forma. Então, nós somos assim a vida inteira, não perguntamos porquê das coisas. Estão carregando essas bobagens na cabeça, essas coisas, né? E outra, nós nos recusamos a nos modificar. Vocês estão ouvindo aqui, tem algo tocando vocês. Será que o Ademar Carvalho
Então, queria fazer lavagem cerebral na gente. Que coisa nenhuma, não fazendo. No fim da doutora aparece, ele não fala que isso aqui é um monte de mentira. Cada um arruma a sua verdade. Você se vire com a verdade de vocês, não é assim. Apenas nós estamos cooperando para vocês criarem as suas próprias mentiras e as adotem como verdade, para melhorar as mentiras de vocês. Vocês adoram como verdade, né? Transformar vocês em livres pensadores. O único defeito que nós temos é esse. É amar vocês e querer que vocês se transformem, nada mais do que isso. Né? Vocês vão ver daqui a uns anos, né? Vocês vão ver que nós não levamos vantagem nenhuma disso. Nós não vamos provocar suicídio coletivo, que nem aquele pessoal lá. Não vamos fazer vocês comer muito. Não vamos cantar as menininhas bonitinhas, apesar que a gente tem umas meninas bem bonitas aqui, né? Mas não vamos fazer nada. Só isso que a gente quer. Mas como só a gente tem certeza das coisas que o outro faz, depois que ele morre, que ele some, né? Aí nós olhamos o Henrique Zé de Souza, nasceu na família mais rica da Bahia, morreu pobre, enterrado no cemiterinho de São Lourenço, está lá, coitado. Pobre, pobre, pobre. E ele morava no Palácio da Aclamação da Bahia, que é o Palácio do Governo hoje. A gente pega, por exemplo, Prestes Maia, em São Paulo. Né? Eu entrevistei a mulher dele, a portuguesa. Ainda deu uma cutucada nele, falando, você fala que todo mundo rouba, não sei o que e tal. Como é que foi o seu marido? Eu falei, ele me deixou um casarão que eu estou morando aqui da Angélica, que eu não sei nem manter esse raio, essa coisa que ela falou. Ela me desbocada, também já faleceu, né? Só isso. O resto foi amor por São Paulo, mas nós só temos certeza que a pessoa morre. Não dá para julgar os outros. O coronel Mário Andreasa me disseram que ele havia roubado a metade da ponte Rio Niterói. Isso um parente meu que trabalhava lá com ele falou isso. E eu acreditei naquilo, quer dizer, porque foi um parente meu que viu, né? Não deu acreditar em nada, nem no Ademar, no Carvalho, em coisa nenhuma. Né? Daí tem que ir atrás para provar antes de enfiar na cabeça se é verdade ou não, passar pela experiência antes. Mas vão pôr o pé atrás e desconfiar que pode ser verdade. Né? Então, quando o Mário Andreasa estava com câncer no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que ele estava sem dinheiro para pagar o Hospital Sírio-Libanês. Vocês acham que o indivíduo que tinha dinheiro na Suíça não ia tirar um pouquinho de dinheiro? O dinheiro está lá, é dele. Para pagar o Hospital Sírio-Libanês, para morrer pelo menos com um certo conforto aqui em São Paulo. Isso roubou alguma coisa? Não. E passou por ladrão, porque sabe o Peter é até inocente, fica brincando, que ele não sabe nada. É muito importante de comentar essa coisa. Esse vai ser Não, eu preciso julgar bem as pessoas, né? Tá brincando, eu preciso julgar bem. Por exemplo, eu acho que a Alice tem a verdade dela, né? É dela isso aí, né? E tá até já um filme que deve voltar logo. Brasil 2000, uma Odisseia no espaço. Bom, então, o importante é a gente já vestir a camisa da nova era, é viver na nova era. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que buscar fatores construtivos. Vocês têm que construir a vida de vocês, né? De acordo com o padrão novo, é isso. Esquecer de desmanche, de destruição, porque troca aqui, olha, geralmente quando a gente troca por pior, né? Não é assim? Então, em vez de trocar, dá uma reformada, né? Sério, acho que é melhor, né? Dá uma reformada, dá uma ajeitada, e a coisa realmente vai. Nós temos que realmente, nós temos que realmente trabalhar nesse processo de construir uma nova vida. E que vida que vocês têm que construir? Vida com harmonia, vida com felicidade, vida com amor, com prosperidade, com equilíbrio. É construir, esqueça os cavaleiros do Apocalipse, né? Vocês não têm que se preocupar com a fome, com a miséria, né? com o domínio, com a guerra, com a peste, com a fome. Não faça, não se preocupe, sobe num cavalo e ajuda a dar cacetada nos outros. Porque vocês não sabem o padrão do ciclo. O padrão do ciclo não é ser julgador, vamos ser julgador também, mas a gente tem que ser inteligente e começar a trabalhar dentro do processo de realidade. Não ficar escondido debaixo da cama, esperando o mundo acabar. Se o mundo vai acabar amanhã, pega uma caipirinha e vê com toda a felicidade do mundo acabar.
Fala, esse é o espetáculo que eu nunca vi, nunca ninguém viu. Esse, né? Eu gosto de assistir. É uma bebida ou Isso, né? Vamos agora no princípio do equilíbrio. Então, o equilíbrio é o seguinte: nós recebemos forças positivas, negativas, e o equilíbrio é quando essas forças não atuam em nós. Tá? Então, o equilíbrio é a isenção de forças. Ou seja, uma pessoa equilibrada, ela não sente influências para agir do lado da esquerda, do lado da direita. Ou seja, ela está em harmonia. As forças não atuam sobre ela. O mal não tem poder sobre aquela pessoa e o bem também não tem poder sobre ela. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa harmonizada. Ela está dentro de um ciclo evolutivo. É uma pessoa equânime. Não é isso? É uma pessoa que ela é dona de si mesma, é uma pessoa que não tem inclinação. Por exemplo, se eu falo que só aquilo é verdade, eu não sou equilibrado. Porque a verdade, ninguém é dono da verdade, não é isso? Se eu falo que só aquilo funciona, não é verdade. Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que está nesse ponto que nós chamamos fio da navalha, caminho do meio. Não é isso? E nesse fio a gente tem todo o jogo do bem e do mal, não é isso? Ou seja, eu sempre falo, faço questão de repetir, o mal não tem poder nenhum sobre vocês. Você tem que pôr isso na cabeça de vocês. Eu canso de falar isso e as pessoas não entendem. Se o mal tivesse poder sobre vocês, se o mal tivesse poder sobre qualquer um que seja, o anticristo já tinha acabado com a humanidade, já tinha matado tudo, já tinha pegado todo mundo e levado para o inferno. É isso? Se tivesse poder. E se Jesus também, o Buda, o Krishna, tivesse poder de salvar todo mundo, ele já teria salvo. Por que ele não vai salvar, não é? Mas que graça teria a vida? Não teria mais evolução. Então veja, o mal não tem poder sobre nós, o bem não tem poder sobre nós. Isso a gente adquire esse conhecimento quando está em equilíbrio. A hora que eu aceito que o mal tem poder, a hora que eu vejo uma macumba e falo, ixi, esse negócio vai pegar, já pegou. A hora que eu tenho medo do diabo, que nem existe, né? Ele foi criado, uma figura criada. Existem espíritos luciféricos, sim. Existem espíritos do mal, mas diabo é egrégora. Ele foi criado, foi desenhado, vamos fazer um diabo assim. Mas diabo não existe. Se eu for no astral, tem, né? Se eu for no mental, tem. Mas se eu pensar firmemente, ele desmancha, ele acaba. Agora, um ser de hierarquia, não. Chega um ser de hierarquia, lá, um anjo do mal, eu fico pensando em desmanchar, ele que me desmancha. Mas, nesse ponto do meio, nós chamamos ponto de determinismo. Esse ponto de determinismo é ponto de lei. Então, quando eu estou nesse ponto, onde o mal não tem poder, onde o bem não tem poder, eu que determino, e eu é que determino. Aí é um ponto mágico, aquilo que você determinar acontece, chama ponto de determinismo ou ponto de lei. Vocês são a própria lei. E a gente entra em contato com a nossa realidade superior, com o nosso eu crístico, o nosso eu superior, quando a gente está no ponto de determinismo. Por isso que Helena Petrovna Blavatsky, ela gastou saliva, ficou com a língua mais fina, entendeu? Afinou as cordas vocais, de tanto falar caminho do meio, 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 né? E aqueles que seguiram morreram atropelados pelo trem. Mas seguiram o caminho do meio. E o mundo ensinou esses 600 anos de Cristo. 600 anos. 600 anos de Cristo para o caminho do meio. Agora, só o caminho do meio. Se vocês ficaram só no meio, parados, vocês entram em Samadhi, que é o mais alto estar da yoga. E aí a posição do observador só. Então vocês ficam assim, vocês percebem o erro da direita e da esquerda de tudo. Mas isso é um crime contra a evolução também. Percebe a dificuldade da gente evoluir? Eles vão para a esquerda e para a direita. Errando, acertando, mas voltando bem. Aí se eles vão para a direita, para a esquerda mas tem que sempre ficar no meio, tem tempo de raciocínio. Então é verdade, aquele que eu digo que o Aristóteles, com o silogismo dele, o pai da lógica, só a lógica do Aristóteles, que não era iniciado em escola iniciática, porque o dever dele era alavancar o Ocidente. Se ele fosse iniciado, ele não alavancaria, porque ele estaria preso ao Oriente, né? O Aristóteles, só o silogismo dele já resolve por 99% dos problemas nossos, 99,9%. Porque o raciocínio dele é por tese, antítese, embora
Não peguemos a tese como verdade absoluta, é apenas o início para disparar o raciocínio. Né? É o lado mel que Melquisedeque está no umbigo. Vamos passar pelo lado de Sedeque. E depois vamos pegar o mel que com Sedeque multiplicar menos vezes mais, dá menos. É uma nova ideia que vem, que é a síntese. Aí gera outra ideia negativa, que gera outra positiva, que gera isso não tem fim. E vai, top, 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 que nem um cavalo andando, mas sempre visando o meio. A cabeça dele está aqui, ele vai, ó. Né? Mas a cabeça dele está sempre no meio, ele não está percebendo. Ele está seguindo o plano cósmico, sabendo ou não. A Morla, então, ela vai na marra seguindo o plano cósmico. Quando ela quer que você ir para onde ela está indo, aí a vida fica maravilha. E é isso que a gente quer, para vocês, para nós, para todo mundo. E esse processo no caminho do meio é o caminho do poder. Eu vou ter mais poder quando estiver no caminho do meio, quando estiver em equilíbrio. Quando a nossa mente está calma, equilibrada, é a mente mais poderosa que tem. Quando o nosso sentimento está calmo e equilibrado, é o sentimento mais forte que tem. Mais forte do que aquele onde a gente está com ódio, né? Isso está muito forte o sentimento. Mas se eu tiver com sentimento calmo, o meu ódio, o mago negro, ele não fica com ódio assim. Ele fica na boa, tranquilo. Só que o ódio dele é tão forte que se engana o outro longe. Então, a quietude, o caminho do meio é o caminho do poder. E quando vocês atingirem esse ponto de neutralidade, aquilo que você determinar acontece. Experimentem. Entre nesse estado e determine, vai ser assim. Vocês vão ver que vai ser assim mesmo. Porque nesse momento de caminho do meio, nós somos a nossa própria consciência que determina. Aquilo que a gente determina acontece. Por isso que a gente tem que determinar só o que é útil para a evolução, que é útil, necessário, bom, ético, justo, moral, não é isso? Então, esse é o ponto. E todo esse princípio do equilíbrio nós temos no jogo dos arcanos. O arcano 4, 14, 14, que é temperança, não é? Este arcano, no tarô novo de Aquário, que a gente está rezando para permitir a gente divulgar, né, que ainda não pode, JHS, né, o nosso mestre, ele viu o desenrolar dos 22 arcanos. Normalmente, uma pessoa que está aí na iniciação vê dois, só dois, no máximo. E ele viu os 22, quer dizer que ele não é um homem comum, é um ser especial. Então, a 14ª lâmina mostra um jovem segurando uma balança. A balança, ela tem 2 pratos. No prato tem uma criança segurando um vaso e no outro prato tem um velhinho, né, segurando um candelabro. E atrás dele tem uma placa. Diz assim, me decifra, né? Entenda este processo que você entenderá toda a evolução. Né? Então, este processo do 14, a lâmina 14, é uma lâmina cuja meditação, cujo entendimento permite a temperança, permite o próprio equilíbrio. E nós temos no chakra cardíaco as 14 relacionadas a este arcano também. Nós temos as 14 nidanas ou fatores negativos e 14 skandhas ou fatores positivos. Então 14 é o número do equilíbrio. São 7 fatores. A evolução é centenária. 7 fatores positivos, 7 fatores negativos, 7 masculinos, 7 femininos. Aí vem todo um jogo do número 14 fatores. E no nosso colégio iniciático, no nível 2, nós fazemos a yoga do cardíaco. E no cardíaco nós temos o jogo dessas 14 skandhas e 14 nidanas. Então, nós podemos dizer que no nível 2, a gente mexe com o desequilíbrio para criar um equilíbrio, harmonia. E aquele que faz essa yoga que a gente dá, entra realmente em harmonia. Outro arcano que é da harmonia, que é do equilíbrio, é o arcano 3, que é a imperatriz. Né? Essa figura tradicional da imperatriz, né? Do arcano normal. No nosso arcano de Aquário é temperança. A figura é uma senhora, muito bonita, segurando na mão direita uma espada e na mão esquerda uma bagueta. A espada é um instrumental da auto-magia masculina e a bagueta da alta magia feminina. E ele vendo esse arcano, ela trocou de mãos, trocou os dois. Ou seja, indica o próprio androginismo. O homem usando a bagueta e a mulher usando a espada. Então, o arcano 3 é o arcano do equilíbrio, o número 3 é o número do equilíbrio. Né? Então veja, 3 pontos definem um plano.
3 pontos permitem formar um banquinho, formar uma mesa. A família é formada de 3, a divindade é 3. Tem que ter o pai, a mãe e o filho para ter a continuidade da espécie humana, não é isso? Então 3 é o número de equilíbrio, é o número da manifestação. E nós temos que ter esse número 3 do equilíbrio constantemente dentro de nós. Tudo tem sempre 2 aspectos e um terceiro. Né? Nós temos que ter isto em tudo. O jogo é polar, é isso? O mundo é polar. Dia e noite, homem e mulher, certo e errado, bem e mal, né? Bandido e mocinho, polícia e ladrão, tudo é polar, né? Mas existe uma terceira coisa na polaridade, que é a lei. A lei é o determinismo. E nós temos que buscar a lei que rege essa polaridade. O homem e a mulher. Por que tem o homem e a mulher? Tem uma lei que rege isso. Né? Pode que eu entendo essa lei, eu sou homem e sou mulher. E essa terceira coisa gera uma quarta, que normalmente é a primeira, que gera uma segunda, uma terceira, que a quarta é outra primeira, que vai. Perfeito? Então, 3 é o arcano do equilíbrio. E o arcano 19 é o arcano que a gente busca, né? Que nós, numa escola de iniciação, buscamos, que é a lâmina do sol, que é o equilíbrio do andrógeno. Tá? Então, esse processo super. E, para a gente finalizar, né, que está chegando a hora, o macarrão já está esfriando, os ensinamentos para viver em harmonia e equilíbrio. Né? Então, como que nós podemos expandir a nossa consciência? Né? A consciência é tudo, lembra que eu falei? A vida é universal, a vida ela existe no universo todo. Forrati é a ideia, e Kundalini é a projeção dessa ideia que modela a experiência. Então, eu vou começar a expandir a minha consciência buscando a consciência. Consciência é consciência, é conhecimento. Então, sem acreditar em nada do que se fala, que vocês nunca devem acreditar que nem ele fala, no que a gente fala, nunca. Mas também não duvidem uma vírgula. Não acreditem, não duvidem. Porque se vocês acreditarem, poderão estar acreditando em algo errado. Não que eu falei errado, mas que os preconceitos, os dogmas, o conhecimento de vocês encara de uma outra maneira. Não é isso? Mas também, por mais absurdo, por mais fantástico, por mais misterioso que seja qualquer conhecimento, nunca renegue. Porque vocês poderão fechar as portas a um conhecimento maior. Isso bate com o pensamento que eu falo na rádio há muitos anos, a impossibilidade é apenas uma possibilidade que ainda não foi possível. Isso também é um jogo de palavras. Tudo é possível no universo, tudo que vocês possam imaginar. Pode ser impossível agora, não vai ser possível amanhã. É isso aí. Então, todo esse processo de consciência está dentro desse jogo de iniciação. Sem acreditar em nada do que se ouve, sem também duvidar em nada, peguem todo o conhecimento que tem e procurem o conhecimento. O que nós nos propomos a dar para vocês? As chaves, né? A essência. Porque vocês tendo a chave, vocês tendo a essência, vocês fazem a tessitura sobre tudo que existe. Vocês falam, puxa, mas o Ademar lá responde as perguntas que fazem na rádio lá, mas que mistério que é isso? É mistério nenhum. É a coisa mais simples. É só ter as chaves. Você tendo a chave que liga os conhecimentos, você tem toda a tessitura do conhecimento. Né? Isso não quer dizer que a gente é sábio, nada disso. Nós somos discípulos iguais a outro discípulo qualquer. Só que, através de muita transpiração e de pouca inspiração, né, que é o processo de iniciação, essas chaves foram conseguidas. E alguma chave ajuda muito. E esse é o processo. Dentro de uma escola de iniciação como a nossa, nós temos então todo o processo para trazer consciência, através do ensinamento que a gente passa. Você vê que a gente joga lá para cima, e o que o Carvalho falou é uma verdade, nós estamos com a ponta do iceberg, nós não estamos dando um conhecimento total, porque o conhecimento choca. E não tem nem jeito de passar, envolve um monte de dias da criação. Tem revelações aqui em cima que a maioria de não. Duvido, o Ademar não leu tudo, não tem condição de ler tudo. Tem coisas para daqui a 100 anos, está tudo aí, o mestre deixou tudo aí. Se quiser ler, está lá. Mas a maioria de nós não tem tempo de subir lá. O Ademar tem tanta palestra a fazer, eu tenho feito tanta palestra, não dá tempo de ir lá. E a minha cabecinha é ruim também, não adianta ver gravar. Então, agora, eu sou um observador, isso eu sou. Para encerrar de minha parte, sei que você não conforme também.
e precisando ir embora, até em piada a gente aprende. A gente cristaliza tantas coisas. Eu fiz xixi na cama até 12 anos. 20 e poucos anos, ia casar, né? E a mãe falou, meu filho, mas não dá, você fazer xixi na cama, você casa, a pessoa, a mulher na corda, não precisa de nada, né? Horrível, né? Bom, voltamos aqui na consciência. Então, através de um processo de uma escola de iniciação, todo o objetivo é dar consciência, através do conhecimento, através de yogas. Yogas é exatamente fazer a nossa união da nossa consciência dirigida com a nossa consciência superior, com aquela voz da consciência que nos fala, né? Não que toca o tamborzinho, mas aquele que realmente nos dita as grandes verdades, né? Aquele momento de introspecção, de meditação, que é a voz do silêncio. Quanto mais silêncio tem, mais essa voz nos fala. Então, a quietude de ser, por isso é importante falar da harmonia, do equilíbrio. Se eu não tenho equilíbrio, eu não tenho isso. Se eu não tenho harmonia, eu não tenho. Na hora que eu tenho harmonia, na hora que eu tenho equilíbrio, na hora que eu estou em quietude de ser, essa voz que fala, que é a voz do silêncio. Quanto mais harmônico estiver, quanto mais equilibrado estiver, mais realidade eu vou receber. E todos os exercícios, yogas, rituais que nós fazemos no nosso colégio iniciático, ritual, o que é um ritual? É magia em ação. Missa é uma magia em ação. Ritual crente é uma magia em ação também. Todo ritual é uma magia em ação. E a grande magia é esta transformação da nossa energia em consciência, é a transformação da nossa ignorância em sabedoria, né? E com tudo isso a gente vai, dentro de um processo de iniciação, expandindo a nossa consciência. A humanidade toda está se iniciando, aos trancos, aos barrancos, às cacetadas. Cai, levanta, vai na igreja, vai ali, vai no centro ali, vai ali, pega aqui, cabeçada lá, pega um, leva o dinheiro dele, pega outro, toma, até que chega num momento, aquele impulso que ele tem em busca da verdade, aquela consciência superior faz as coisas acontecerem e ele entra numa escola de iniciação. Não precisa ser a nossa, né? A nossa a gente aconselha porque faz parte, né? Estamos aqui. Mas existem muitas escolas de iniciação de busca de consciência, de busca de realidade, não é isso? E iniciação é exatamente esse processo para ganhar consciência. É exatamente isso. Nós não queremos nunca que vocês sigam a gente. Nunca, nunca, nunca. Aqui não tem líder nem nada. Não tem líder, não tem mestre aqui. Não é? Aqui a gente não segue um guru, ninguém é guru. O que a gente quer é produzir iniciados, produzir adeptos. Então aqui é uma fábrica de adeptos, não é isso? Não fábrica da gente modelar e produzir repetitivamente, não, mas é dar condições, matéria-prima, não é? Para que o próprio discípulo se forje como um verdadeiro mestre, um verdadeiro discípulo. O interesse nosso não é criar planetas girando em torno de seus sóis, mas cometas errantes que se dão pelo universo, como os espermatozoides gerando nas suas contrapartes outros universos que aprendem a se diluir. Que o cometa não segue uma órbita propriamente dita, é a órbita que mais ou menos ele traça para ele parecer um aço difícil de entender. Errante. Errante, universo, é isso que a gente quer. O acertante. Nós próprios, o acertante, ele vai na bolsa. É o único que vai. Então, todo esse processo vocês vão conseguir na iniciação, buscando a iniciação. E vocês buscando, vocês terão. E o outro processo para a gente viver em harmonia e equilíbrio será a gente se adaptar aos novos valores, né? O que diz a nova era? É construção. O que diz a nova era? Ecumenismo. O que diz a nova era? Participação, não é? O que diz a nova era? É viver em plenitude. Não é viver ali estressado, viver como uma vítima, deixar a vida empurrar. Não, nós determinamos uma nova vida, um novo padrão de vida, viver com felicidade, com alegria, não é? Com otimismo, esquecer desse cenário negativo que tem por aí. Esquece, mas
vivam uma nova vida dentro deste ciclo. E nós temos as revelações dentro da escola de iniciação. Como o Carvalho falou, nós temos revelações para 100 anos, 50 anos, tudo que vai acontecer lá para frente. E a gente às vezes lê e não enxerga essa revelação. Mas quando a gente entra e naquela leitura e vivifica o espírito que está escondido atrás da letra que mata, aí a gente acha a verdade. E a verdade cai dentro de nós como consciência. E através disso, a gente então vai entender esses acontecimentos, esse alinhamento que eu falei para vocês. Passou batido, ninguém falou isso, mas está lá, aconteceu, está dentro de vocês. E vocês têm essa capacidade de melhorar 25% do que vocês são. Não é isso? Então, veja, nós usamos 8% em média da capacidade cerebral. O limite de uso é 10%. Se nós ganhamos 25%, nós podemos aumentar para 12,5% de capacidade cerebral. Isso é muito consciência. É 50% da consciência de um adepto Michuruca, veja só, do primeiro nível de adepto. Porque para ser um adepto, para ser uma consciência superior, ele tem que ter no mínimo 25% de consciência. 25%. Um quarto da consciência. Então, a gente é meio adepto, né? É alguma coisa. E a humanidade tem essa capacidade, esse direito, é só buscar. Então, a gente tem que viver em plenitude de ser, com harmonia, com equilíbrio. E olha, procure mudar. A partir de amanhã, vocês falam hoje, eu estou amando. Ninguém vai me tirar a harmonia. Busquem a harmonia e ela fará parte da vida de vocês. Se vocês... segunda-feira. Mas comece hoje, então. Comece hoje. Hoje é o dia da harmonia, não é isso? Então, procure viver em harmonia. Fala, hoje eu vou viver em harmonia, eu estou harmônico, eu estou em sintonia. Se eu estou do lado de pessoas que estão dando risada, eu vou dar risadas. Quer dizer, não ser uma mania, vai com as outras, mas não destoar do meio que vocês estiverem. Eu vou sempre uma consciência mantendo. Eu vou aproveitar, Neymar, vou passar para vocês uma yoga que eu faço todo dia, o dia inteiro. A yoga do tambor. 500 vezes por dia, 1000 vezes. Sempre que eu estou com a mente querendo distrair por alguma coisa, eu faço isso aqui. Essa yoga que Henrique José de Souza fazia todo dia, o dia inteiro, o tempo todo, enquanto ele vira, ele teve na face da terra. Eu aprendi com ele. Parece uma coisa tola, mas eu vou passar para vocês. Façam. Isso tem me trazido excelentes benefícios. Né? O Henrique José de Souza dizia para ele mesmo o tempo inteiro, que está nas revelações aí. Ele dizia assim: Senhor, eu uso essa expressão, que faça de mim um instrumento da sua vontade, digo eu. Não era o São Francisco, é outra coisa. O professor não dizia assim, ele dizia: Senhor, conduz-me do ilusório ao real, das trevas à luz, da ignorância à sabedoria, da morte à imortalidade. Eu apenas acrescento isso: Senhor, faça de mim um instrumento da sua vontade. Conduz-me do ilusório ao real, das trevas à luz, da ignorância à sabedoria, da morte à imortalidade. Só isso. Repitam isso 500.000 vezes por dia, mentalizando no centro do coração, ao invés de pensar: minha sogra é isso, meu irmão aqui, meu príncipe aqui, Corinthians, mas tá mal, vocês vão ver a transformação chegando. O dia inteirinho falando isso para vocês, eu nem andando pela rua. Dá para não ficar pensando só nisso, você tá pelado, então. Bom, então a mensagem que a gente queria dar para vocês é exatamente essa. O equilíbrio, ele não vai ser dado para vocês, ele vai ser conquistado. Então vocês têm que buscar o equilíbrio. O equilíbrio físico, o equilíbrio vital, o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual também podemos dizer, não é? Através daquilo que vocês buscam. E viver em harmonia. Harmonia consigo mesmo, harmonia com a natureza, harmonia com o cosmos, com o ambiente. Se vocês usarem só esses dois atributos, equilíbrio e harmonia, vocês vão mudar totalmente a vida de vocês, perfeito? E se entrarem ainda aqueles que não estão numa escola de iniciação, tudo isso vai ficar muito mais forte, muito mais intenso. E repetindo as palavras da Yara, né, do início, as inscrições estão abertas, é só participar.
Aqui nós temos aulas às terças-feiras, 20 horas, quintas-feiras às 20 horas todo, e sábado às 16 horas. É só uma vez por semana, Uma vez por semana. 1 hora só. Só isso. E no Sumaré tem de segunda-feira às 20h15, e quarta-feira 14h30 e sábado 14h30. Bom, nós agradecemos a presença de todos vocês, né? E vamos convidar em breve para mais um workshop.